A aula de hoje da Escola Dominical vai versar sobre a busca de Deus com integridade. Como é que nós podemos buscar Deus num tempo difícil que nós vivemos com integridade, mantendo os valores que nós cremos? Continuando a aula que nós demos domingo retrasado, nós vimos que Roboão, o filho de Salomão, reinou sobre o reino de Judá, e a palavra de Deus nos diz, o texto paralelo de Crônicas, o texto de 1 Reis 14, 22, diz que Roboão fez Judá, aliás, o que era mal perante o Senhor. E em 2 Crônicas, no capítulo 12, no verso 1, então o escritor nos diz que deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Deixou Roboão, naturalmente, o rei, a lei do Senhor e com ele todo Israel. Quando nós observamos as determinadas situações, o pecado do líder faz o povo pecar, ou então o líder não corrige o pecado que está no povo. Na verdade, são duas situações principais aqui. Os leitores originais de Crônicas, aqueles que voltavam do cativeiro, sem dúvida, tinham lições para extrair desta derrota dos reis, derrota espiritual dos reis, os reis que viveram um tempo de crise, mas não mantiveram a sua integridade. Isso traz uma advertência para nós em relação a nos mantermos infiéis num tempo de crise. Isso não era apenas um ensino para aquelas pessoas da época, mas o Espírito Santo, que é o autor original das Escrituras, nos deixando essa mensagem de advertência. Isso nos faz pensar como de fato nós também, nos tempos atuais, podemos nos manter fiéis em tempos difíceis. Por causa do pecado de Roboão e o pecado de Judá, então, como resultado disso, surge então a oposição. O pecado, mesmo que seja perdoado por Deus, ele traz as consequências. Nós já falamos que o pecado a curto prazo não compensa as consequências a longo prazo. E nós vamos perceber aqui que Salomão, por causa dos seus pecados, com um harém muito maior do que os outros reis possuíam, as mulheres sendo idólatras, Salomão segue então o passo destas mulheres, e Deus então condena a atitude de Salomão pelo fato dele buscar na idolatria a sua busca espiritual e não no Deus espiritual, vivo e verdadeiro. Roboão também experimentou algo semelhante, e nós vamos perceber que o monarca egípcio Sisaque invade então as terras do povo de Deus, e agora todos são insuflados aqui pela a disciplina do Senhor. Aqui no texto de 2 Crônicas, no capítulo de número 12, nós vamos observar que no 5º ano do rei Roboão, diz o verso 2 do capítulo 12, que Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque tinham transgredido contra o Senhor. E veio então Semaías, o profeta, e adverte então a Roboão e os príncipes de Judá que foi por causa do pecado dos líderes e do povo também, que se ajuntou com o seu rei em pecar, que de fato Deus mandou então a disciplina sobre o povo de Deus naquela oportunidade. Nós podemos perceber aqui que diante do pronunciamento divino de Semaías, o profeta, os príncipes de Deus se humilharam, verso 5 e verso 6. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá,
que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Na verdade, a justiça de Deus aqui é uma justiça retributiva. Deus retribui ao povo. Nem sempre Deus age assim. Deus, por vezes, intervém, age com misericórdia, graça, mas aqui ele age por uma pura desobediência do rei e dos seus súditos, do povo de Deus em relação ao que deveriam ter feito. Então o povo deixa, mas o verso 6 nos diz que diante da justiça de Deus, da invasão dos egípcios, então se humilharam os príncipes de Israel e o rei disseram: o Senhor é justo. Na verdade, reconheceram a verdade do que estava acontecendo e com fidelidade entenderam que o Senhor agia com justiça. Esse é o melhor caminho, não nos rebelarmos, não olharmos para o que está acontecendo com ira, com desânimo, com tristeza, mas ao contrário, nós nos humilharmos perante o Senhor e pedirmos que Ele entre com graça, com misericórdia e que visite o seu povo nessa oportunidade. O verso 7 diz que, vendo, pois, o Senhor que os humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Então, na verdade, Deus usou quem Ele quis usar, no tempo que Ele quis usar, da forma que Ele quis usar, usando ao mesmo tempo a responsabilidade humana para que as pessoas desobedecessem a Deus e ao mesmo tempo Deus realizasse o seu propósito, a sua vontade. Talvez seja essa uma linha onde nós não conseguimos enxergar. O ponto em que a vontade de Deus se estabelece, o ponto em que a responsabilidade humana ela está também se valendo nessa oportunidade. Mas o que nós percebemos é que nós somos totalmente responsáveis e Deus é totalmente soberano. Então, nós temos que usar totalmente a nossa capacidade para exercer a nossa tarefa, a nossa responsabilidade no uso dos nossos dons, do nosso tempo, dos nossos recursos financeiros, e Deus é totalmente e absolutamente soberano naquilo que esse Deus está fazendo. Na verdade, nós olhamos aqui nesse texto que, apesar de perdoados por Deus, porque se humilharam, Deus poupou a vida deles, mas, no entanto, eles escolheram o fruto daquilo. Sisaque, o monarca egípcio, colocou um pesado fardo aqui para o povo de Deus. Na verdade, ele exigiu que tudo aquilo que tinha sido feito de ouro, de coisas preciosas, fosse então levado para o Egito. O que se soma nessa oportunidade são 5.400 gramas, 5 quilos e 400 de ouro. Na verdade, isso daria 292.183 dólares americanos. E na nossa moeda aqui em abril, na primeira quinzena de abril de 2020, nós temos aí 1.541.862 reais. Então é uma quantia extremamente elevada para um povo que está subjugado para um outro povo, e tudo aquilo que era precioso, como uma atitude de humilhar aqueles que são conquistados. O que nós percebemos isso? Como nós administramos estes estragos históricos que são aqui colocados? O pecado muitas vezes exige reparação pessoal ou social. Um assassino, por exemplo, aquele que matou ou tirou a vida de alguém, que transgrediu o mandamento de Deus, não matarás, na verdade, ele não tem como fazer voltar a vida da pessoa que ele tirou. Mas ele pode, numa atitude de complacência,
pedir o perdão daquelas pessoas. Talvez não aceitem e com razão fariam isso, mas aquela pessoa que adulterou e a mulher engravidou, seja dentro fora de um casamento, pessoas casadas ou pessoas solteiras, naturalmente o filho vai ser aquilo que se precisa resolver. Então, uma pensão certamente será uma maneira de reparar o filho. Talvez a pessoa esteja num outro relacionamento, mas o filho está lá, como prova daquilo que aconteceu. Então, o pecado, ele mesmo perdoado, ele traz uma reparação de alguma forma, ou um dano que é lembrado pela outra pessoa. Cada pecado que cometemos, ele, na visão bíblica, ele deve ser castigado em Cristo. Em Isaías, no capítulo 53, o profeta que escreveu há quase 1000 anos antes de Cristo, ele diz no verso 5 sobre Jesus: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que nós percebemos aqui é que cada pecado que fizemos ou faremos, ele precisa ser reparado pela obra e pelo sangue de Cristo. Lá em Mateus, no capítulo 1, quando o anjo revela a Maria a notícia do nascimento de Jesus, o Mateus 1:21, o texto diz que ela dará à luz um filho, assim diz o anjo, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Na verdade, o que nós notamos aqui é que Deus de fato exige a reparação por aquilo que é feito de errado. Então essa é uma questão que muitas pessoas, alguém que, por exemplo, bate o carro numa outra pessoa e não repara o dano, alguém que fala mal de uma outra pessoa, mas não pede perdão, e coisas desse tipo assim, pessoas que mentem e não consertam aquilo que fizeram, na verdade, elas estão vituperando, expondo novamente o sangue de Cristo. Em Hebreus, no capítulo 6, nos fala um pouco sobre esse tipo de coisa e como isso de fato ocorre. Hebreus 6, do verso 4 até o verso de número 6. O autor aos Hebreus diz: é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. De fato, cada pecado tem a ver com o sangue de Jesus Cristo na visão cristã das Escrituras. Isso significa que Deus trabalha nos cristãos também hoje, levando-os a entender. Veja que no texto que trata, no texto de Reis, no primeiro Reis, no capítulo 12, está aliás, segundo Crônicas, no capítulo 12, no verso 1, nos lembra exatamente esse fato. O pecado é reparado quando se começa a humilhação, o arrependimento, quando há exatamente o pedido de perdão, quando a pessoa se achega a outra pessoa para reparar o dano feito. Mas nós precisamos pensar que cada pecado tem a ver com a obra de Jesus Cristo. A igreja também é assim, não é? Tem gente que, na verdade, faz coisas erradas, e a igreja está cheia de gente assim, gente que faz coisa errada e gente que faz coisa certa. Mas é preciso que todos cheguemos a um só consenso de nos valermos no sangue de Cristo. Quando nós observamos como Deus tratou Roboão e Jeroboão, nós percebemos que Jeroboão, que era
um servo no seu reino. E Roboão, que era o filho legítimo de Salomão, com uma das suas esposas, Jeroboão, no reino do norte, das 12 tribos, ele então, as 10 tribos do norte, aliás, Jeroboão desobedece a Deus e não houve perdão para ele. Mas, no entanto, Roboão, Deus concedeu arrependimento e perdão por causa da humilhação. Isso tem a ver com o propósito de Deus na sua aliança. Quando nós lemos ali em 1 Crônicas, no capítulo de número 17, no verso 11, 1 Crônicas, capítulo 17, verso 11, diz: há de ser que, quando teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o teu reino. Na verdade, Deus promete a Davi que nunca deixaria o reino dele sem uma descendência. Então, na verdade, embora haja o pecado tanto de Jeroboão quanto de Roboão, mas Deus promete trazer o seu descendente. O que isso tem de significado para nós? Na verdade, Deus deseja que tenhamos uma vida irrepreensível, mas ser íntegro vale a ser irrepreensível. Mas nós não podemos viver uma vida de duplicidade. Quando nós lemos aqui no Salmo 119, eu prometo não ler todo o Salmo, né? O Salmo 119, verso 113, o salmista nos diz que Deus aborrece, ele diz: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Deus está dizendo que ele aborrece a vida que ao mesmo tempo anda no caminho do mal e depois de alguns dias anda no caminho do bem. A pessoa que está tendo uma vida dupla, na verdade, ela não muda completamente, mas ela vive uma vida dúbia diante do Senhor. Tudo que nós percebemos de uma vida íntegra, completamente, ou perfeita, completamente, foi exigido em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo habitava plenamente essa divindade, como Paulo fala aos Colossenses. Mas o que é interessante lá no capítulo 5 de Mateus, lá no Sermão do Monte, no verso 48, Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. O importante é nós percebermos que o padrão de Deus é integridade, seja nós que estejamos vivendo numa pandemia, num momento de crise, em que as pessoas falam muita besteira, em que as pessoas dão muita notícia negativa, nós vivemos o padrão de Deus. O padrão de Deus é a integridade. E esse padrão é que Deus vai se aceitar e vai mudar a nossa vida. Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então esse é o padrão: sede vós íntegros, ou perfeitos, ou fiéis. A pessoa completamente que busca somente a Cristo. A integridade ela é fruto de um caráter santo, de uma vida santa. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no verso 5, para nós já irmos encerrando, o Salomão, aqui nesse capítulo 11, ele nos diz que, Provérbios 11, verso 5, nos diz: a justiça dos retos os livrará, mas a sua maldade, ou na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Né? A justiça do íntegro endireita o seu caminho, né? Aliás, o verso 5, né? Eu acabei lendo o 6 também. Mas o importante é você perceber que o que
endireita a vida do homem justo é a sua justiça, a justiça que vem de Deus, que ele abraçou nessa oportunidade. Um texto também interessante para nós pensarmos aqui, tem inúmeros textos aqui, é o texto de Colossenses, aqui no capítulo 1, versos 21 e 22. Paulo diz então aqui, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa ideia de integridade que aparece aqui. Por isso nós temos que buscar a integridade. E se temos que buscar essa integridade, nós temos que perceber que o modelo que nós buscamos é o modelo que está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que tem um modelo de integridade para a nossa vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, nos versos 17 e 18, Paulo então conclui esse capítulo dizendo: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, como que um rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como que pelo Senhor o Espírito. Então, na verdade, quanto mais buscamos a Deus, mais nós nos tornamos íntegros e retos, tementes a Deus e que nos desviamos do mal, como Jó, como Noé, diante da sua geração e como tantos servos de Deus. A busca por integridade é uma das necessidades maiores da igreja hoje. O líder que peca, ele faz a igreja pecar também. E o líder que não corrige a igreja, ele também faz a igreja pecar e não vive uma vida de integridade. É por isso que a integridade é uma das necessidades maiores da igreja. E quando nós consideramos esse assunto, nós percebemos a grande necessidade que temos de nos tornarmos íntegros e retos perante a nossa geração. Roboão falhou feio, mas ele se humilhou e buscou o Senhor. E Deus então perdoou o seu pecado. E agora nós podemos fazer a mesma coisa. Quem sabe você tenha errado de alguma forma ou não tenha vivido uma vida íntegra e reta que Deus almeja, Deus deseja para você. Mas na verdade Deus quer que você tenha uma mudança de coração. Deus quer que você de fato esteja agora tendo uma vida perfeita, como Jesus disse: sede vós perfeitos como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos dê essa busca por integridade e que o nosso coração seja achado pelo Senhor um coração fiel. Oremos. Pai querido, nós somos falhos, imperfeitos, tendenciosos para o mal e necessitamos urgentemente da intervenção do Senhor. E é por isso que nessa hora, como Roboão, nos humilhamos perante o Senhor e reconhecemos o pecado nosso, do povo do Senhor, e dizemos que nós precisamos da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão sobre nós. Por isso, ó Deus, concede aquilo que estamos pedindo, mas ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos um coração que se humilhe na tua presença e que esteja dependendo do Senhor a cada dia, pelo sangue e pela obra de Jesus, em nome de quem nós oramos e te buscamos nessa hora. Amém. Nós estamos aí num momento de pandemia e temos que ter calma nessa hora, paciência. Eu creio que mais alguns dias nós sairemos desse momento, mas é importante você manter as medidas e, dentro do possível, você está fazendo aquilo que é possível. Que Deus possa abençoá-lo. E no nome de Jesus, nós em breve sairemos todos
dessa situação difícil. Que o Senhor nos abençoe. Amém.